Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, a série Adolescência da Netflix. 2 pontos de vista do neurocientista, mestre psicanalista com formações também em neuropsicologia, filosofia e jornalista, Fabiano de Abreu. Bom dia, Fabiano, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom revê-lo. Também, da mesma forma. Também participa desse contraponto a colaboradora do Trocando em Miúdos, do quadro Direito a Ter Direitos, ela que é professora de Direitos Humanos e Biodireito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, professora Cláudia Loureiro. Bom dia, prazer em tê-la de volta ao contraponto, professora. Bom dia, Márcio, doutor Fabiano e ouvintes, é um prazer estar aqui com todos novamente, sempre uma satisfação estar aqui no contraponto. Muito bem, criado aí pelo ator Steve Graham, que faz o papel do pai do garoto Jimmy, e foi uma resposta que ele encontrou exatamente em função do aumento repentino de crimes violentos com faca no Reino Unido, incluindo os assassinatos de Eliane Adam e Alan White, e ele então decidiu criar um drama explorando a motivação de atos extremos de violência contra meninas por meninos, e contou com a colaboração do roteirista Jack Thorne, e a fórmula parece que deu certo, Fabiano? Deu muito certo, inclusive eu coloquei meus 2 filhos jovens, de 15 anos de idade, para assistir o filme, a série, porque eu acho que todos deveriam realmente assistir, vale a pena, choca, impressiona, eu acho que é essencial nos dias de hoje. Contraponto, professora Cláudia. Como mãe, eu também acho essencial, acho que todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm filhos, precisam assistir a série, porque ela gera um debate muito importante que pode ser benéfico para toda a sociedade, né? Não somente para os adolescentes e para os pais de adolescentes. Toda a discussão que permeia a série envolve questões que precisam ser debatidas em sociedade. Uhum. As cenas iniciais da série são impactantes, e aí a polícia arromba a porta da casa do adolescente, os policiais fortemente armados vão rendendo os membros da família, e depois de prender o adolescente, iniciam então a busca pelo instrumento de um crime, que é uma faca. E o pai do adolescente, Ed Miller, ele acredita piamente na inocência do filho, até o momento em que imagens de uma câmera mostram o seu filho esfaqueando uma garota até a morte no estacionamento. Gostaria de ouvi-los a respeito desse registro, Fabiano. A cena no início, impactante também, a maneira como entrou na casa, isso faz parte do procedimento, porque já tinha vídeos e já sabiam que ele realmente tinha assassinado. Então faz parte do procedimento até como proteção dos próprios policiais ao entrar numa casa. Porque, mas é só um menino. Mas é um menino que mata. Então, se você entrar na casa sem arma, sem nada, ele pode também vir para cima de você, por que não? Já que ele já matou alguém. Então, mas é interessante ele causar esse debate já de início, com esse impacto da maneira que foi a abordagem. Mas estamos falando de um assassino. E o pai acreditar no filho, nós sempre acreditamos nos nossos filhos, até porque existe uma versão dos filhos conosco e uma outra versão na escola, uma versão com um amigo, principalmente hoje em dia, nessa era da rede social, em que as pessoas aprendem a colocar máscara. A própria rede social em si, ela é uma máscara. E nós somos semânticos, então o adolescente hoje, ele usa máscaras. Professora Cláudia. Para nós, brasileiros, a cena inicial é bastante chocante. Enquanto eu assistia a série, eu ficava me questionando, mas por que todo esse exagero, né? Porque, apesar de sabermos um pouco da história antes de assistir a série, eu também me coloquei na posição daquele pai
E eu fiquei torcendo o tempo todo para que a história se desenvolvesse no sentido da inocência do menino, né? Então, eu também, quando vi a cena do garoto esfaqueando a menina, eu também fiquei emocionada junto com aquele pai. Eu acho que esse é o grande impacto que essa série me causou e pode causar em outros pais também. Mas ainda um pouquinho sobre a cena inicial, eu acredito que para nós é um pouco chocante e beira até um pouco do exagero, como o próprio Dr. Fabiano mencionou, porque a realidade, né, do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária naquele país é diferente da nossa, né? Nós tratamos as crianças de maneira diferente aqui, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um regime diferenciado. Eu tenho um pouquinho de receio, não sei se é essa palavra correta, de dizer que tratá-lo como um assassino violento, apesar de saber o que tudo aquilo significa, né, e, enfim, porque ainda vamos ter desdobramentos de todo esse debate no decorrer deste programa, mas eu acredito que existem muitas outras coisas por trás de tudo isso. E a polícia sabia que ele não ia matar ninguém ao entrar na casa do garoto, ele não ia se virar contra a polícia, porque o crime que ele praticou foi dentro de uma situação específica e direcionada para aquela circunstância envolvendo tudo que ele sofria em relação à garota. Então, também achei algo exagerado, mas é impactante, é a realidade daquele país, e me fez me prender naquela série e querer assistir, maratonar, como dizem por aí, para ver tudo o que ia acontecer ali. Bom, a série Adolescência é sobre uma criança de 13 anos acusada de assassinar uma jovem, mas, muito além disso, é sobre a radicalização online de jovens, a violência que ela produz e a maneira como isso afeta as pessoas do entorno. E essa série acabou se tornando aí um assunto a tomar conta de mesas redondas, quadradas. E, afinal, que tipo de definição, Fabiano, você daria exatamente para a série e o que tem suscitado intensa discussão? Eu acho que, ainda mantendo naquela linha da abordagem inicial da série, a pessoa respeita pelo medo. Quando a gente causa impacto, você coloca medo para que outros jovens possam também fazer situações como aquela, do tipo, poxa, se eu matar, não vai ser simplesmente me colocar num lugar em que eu vou ficar com outros jovens e vão conversar comigo, vão passar a mão na minha cabeça. Não, eles podem invadir minha casa e causar traumas na minha família, então não farei. Aqui em Portugal, a polícia também é muito dura, é muito rígida. Eu acho que isso é um hábito europeu. E se a gente analisar a violência aqui na Europa, ela, em percentual, falo isso porque eu tenho um jornal aqui em Portugal, ela está muito atrelado a questões de migração, muito atrelado a pessoas que estão aqui no país ou nos países europeus, que vêm de outros países, às vezes, mais violentos. O próprio povo em si não tem um índice tão alto assim. Então, até que ponto esse ser rigoroso também não faz com que o ambiente seja um pouco mais pacífico? Se a gente comparar, por exemplo, no Brasil é mais branda a lei, a gente sabe que existem mais leis que protegem os jovens e as crianças, mas o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Eu já tive mais de 17 países e o Brasil é realmente um dos países mais violentos do planeta. Eu que morei no Rio de Janeiro e presenciei, vivi, cresci em meio a um lugar extremamente violento. Eu gosto de falar que caso de emergência, né, eu acho que deveria ter uma intervenção internacional. Falei com meu tio ontem, por exemplo, que mora em Botafogo, ele falou, não dá para sair na rua. É assalto o tempo inteiro, jovens com facas, é o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em violência, é generalizada, é violência de todos os sentidos, porque os jovens também de comunidades ou outros jovens, e no Rio de Janeiro está acontecendo algo preocupante, que não é só jovem de comunidade praticando violência, e não é só jovem de comunidade roubando. E esses jovens, eles estão postando na rede social seus crimes, como se aquilo fosse interessante. Então, essa preocupação ela vai muito além. O foco é a rede social até então, porque o que o menino fez tem relação
com a rede social. E a rede social está em todas as camadas da sociedade e está fazendo com que pessoas dessas camadas tenham comportamentos mais violentos. Professora Cláudia, a série Adolescência fala também sobre a raiva masculina e como os nossos jovens estão se tornando radicalizados por um mundo digital que os próprios pais não entendem muito bem, professora. Sim, lidar com as redes sociais ainda é algo que pode ser considerado novo para a sociedade. Nós não amadurecemos o suficiente para poder nos relacionarmos no contexto da era digital. Eu acredito que o que nós temos de pensar a esse respeito é continuarmos discutindo as políticas públicas que precisam ser adotadas no sentido de tornar este debate um debate sistemático e obrigatório na sociedade. O que significa viver na era das redes sociais? O que é ética nas redes sociais? O que é exercer a cidadania no contexto da era digital? Esse debate é um debate muito interessante e ele chama a atenção de um artigo que eu escrevi uma vez e com um colega professor muito querido e que nós chamamos de cybercidadania. Num dos contextos do nosso texto, nós abordávamos a cybercidadanização. Então, até uma expressão que foi traduzida do inglês para o português e ficou um tanto quanto sui generis, mas o que é cybercidadania? Nós estamos preparados para o exercício da cidadania no contexto da era digital? Essa é a pergunta que nós temos de fazer no momento como sociedade, né? Eu acho que vou mais além, eu gosto de usar mais a expressão comunidade. Então, quais são os parâmetros que nós estamos criando? Que tipo de regulamentação nós temos? Como se dá essa fiscalização? Mas, para além dessa questão, eu acredito que isso demande um trabalho muito mais intenso das famílias e dos pais. Os pais também estão envolvidos neste contexto de radicalização da internet. Então, é muito difícil, como eu me coloco perante o meu filho, muitas vezes de 11 anos, como eu vou cobrar uma coisa do meu filho que eu mesma não fiz. Então, eu entendo que ao mesmo tempo que os pais encontram nas redes sociais uma babá digital para os seus filhos, né, os pais também estão envolvidos nisso e não estão sabendo como agir diante dessa situação. Acredito que nós precisamos de políticas públicas, diálogo e debate em todos os setores da convivência pública e privada, nas escolas, nas universidades, nas instituições, nas organizações. Então, acho que isso é muito importante como um ponto de partida para entendermos esta realidade e podermos avançar nas políticas públicas e no debate. Contraponto, doutor Fabiano. Exatamente, concordo. A gente tem que educar os pais. É difícil falar isso, mas é a realidade. O que a gente percebe muito é que os pais depositam a educação na escola. A escola educa para ensinar. É para conhecimento acadêmico. A educação, ela parte, a priori, de dentro de casa. E aí você tem lá os pais olhando o telefone, não dando atenção para os filhos. A atenção emocional é crucial para o desenvolvimento da criança. A ciência já comprovou que a falta de atenção emocional gera transtorno mental. Então está faltando essa atenção emocional, esse cuidado, e as crianças, desde que nascem até a idade da juventude, os neurônios espelhos estão muito bem trabalhados ali, eles trabalham muito bem porque você copia aquilo que deu certo, seus pais. Porque se seus pais tiveram você, eles são um projeto do que deu certo. Então o neurônio espelho está ativo, copiando tudo aquilo que os seus pais estão fazendo, acreditando que aquilo é o certo. E se os seus pais estão olhando o telefone o tempo todo, postando, agindo com narcisismo, por exemplo, pronto, o filho vai acabar copiando de alguma forma isso e às vezes até criando rejeição, ocasionando ali também transtorno derivado da rejeição pelo excesso dos pais. Então eu acho que se não buscarmos uma educação, um limite, aí entra o que a professora Cláudia falou, o governo entrar também, limitar. O TikTok é da China, e o TikTok tem limite na China. Você tem limite de horas para usar na China.
Então, o que acontece? A China cria, exporta, só que o seu povo tem os limites e as regras, porque é o país ditador, então tem limites e regras, e aí o mundo externo pode utilizar, parece quase que uma manipulação, ou seja, usem bastante meu TikTok, emburreçam, atrofiem seu cérebro enquanto nós estamos desenvolvendo para que a gente possa dominar vocês? É isso? Né? Então, tem que ter uma educação do governo para com famílias, para com escolas, proibição de uso de telefone já está acontecendo no Brasil, aqui em Portugal já acontece, não pode levar o telefone, isso é maravilhoso, mudou muito, melhorou muito a educação aqui em Portugal, a proibição do telefone na escola. Mais do que isso, tem que ter disciplina na escola para que os jovens aprendam o limite da rede social. Qual é o nome da disciplina de hoje? Redes sociais. Como assim? Você vai aprender a mexer na rede social. Leva os pais também para educar. Você sabe fazer o controle parental, papai? Sabe fazer, mamãe, controle parental? Porque pode ser muito complexo para os pais entrarem ali na internet e fazer o controle. E encorajar os pais a quererem saber o que os filhos estão fazendo na rede social. O que você está fazendo? O que você está mexendo? O que você está ocultando aqui? Com quem você está falando? Quantas vidas poderiam ser salvas? Quantos estupros acontecem derivados do início através da rede social de uma conversa? Quantos impostores estão ali na rede social, né, se escondendo, tendo coragem por estarem escondidos atrás das telas para fazer mal aos outros? Aprofundando as colocações do Dr. Fabiano, professora Cláudia, a série Adolescência seria um pedido de ajuda que nos levaria, inclusive, a fazer as perguntas difíceis sobre quem estamos deixando nossos filhos se tornarem? Com certeza. Eu ia até pedir a palavra para falar depois do Dr. Fabiano. Eu acredito que ele tocou em pontos cruciais a respeito dessa discussão, no direito, na perspectiva jurídica. Sob a perspectiva jurídica, nós temos os crimes de abandono moral e material. Nós já vivenciamos isso em outras situações na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Basta você fazer um estágio quando você é estagiário na Faculdade de Direito, na Vara da Infância e Juventude, que você vai ter noção do que tem sido na nossa sociedade, não só na nossa, eu falo isso como um fenômeno global, da deterioração dos valores e principalmente das relações familiares nas sociedades. Então, o direito tem leis para isso, né? O crime de abandono moral e material. Mas, como punir? De que forma punir? Ou seja, existe uma punição eficaz? Por outro lado, eu acredito que, pura e simplesmente, a punição não resolve o nosso problema. E, portanto, nós precisamos debater escolas sustentáveis. Escolas são locais de oferecimento de informação, de formação acadêmica, mas somente isso. Ali não é um local de convivência onde o seu filho vai aprender algumas coisas sobre o que significa ser um cidadão. Qual é o papel da escola também dentro desse contexto? É só proibir o uso do celular ou ter um olhar mais empático e atento à questão do bullying dentro da escola, que é algo muito sério? As escolas têm iniciativas importantes, mas elas não são suficientes. Então, as escolas fazem as aulas de emocional, né? Hoje, meu filho tem na escola a aula de emocional, a coordenadora vai até a sala e dá aquela aula e trabalha um determinado tema, a criança aprende a falar sobre as emoções, isso é extremamente importante. Mas as escolas em geral, não estou dizendo a do meu filho especificamente, mas as escolas em geral ainda não encontraram o ponto certo de tratar a questão do bullying dentro da escola. Então, nós precisamos ter escolas competentes, toda e qualquer criança e adolescente tem o direito à educação de qualidade, e essa educação de qualidade hoje está longe de ser uma educação de uma educação conteudista. É necessário, então, nós passarmos valores para os nossos filhos, também dentro da escola.
Não, você não vai transferir como pai, como mãe, para a escola esse seu dever, essa sua obrigação de ter a sua responsabilidade em relação à educação do seu filho. Mas eu acredito que se não houver um diálogo recíproco entre famílias e escola, governo, sociedade, entidades privadas, nós não chegaremos a lugar nenhum nessa discussão. Então, uma escola sustentável hoje é muito mais do que uma escola conteudista, mas é também uma escola onde você aprende o que é saúde mental e onde se ensina e se aprende empatia, que é o que nós estamos vendo que a nossa sociedade não entende, não compreende, não sabe o que significa essa palavra. Doutor Fabiano, a professora Cláudia falou do bullying e você tinha dito a respeito do TikTok, né? Enquanto a gíria da geração Z e da geração Alfa é o assunto de inúmeros TikToks, já na adolescência a gente tem uma linguagem codificada de emojis, frases que equivalem ao bullying. E aí eu pergunto, o que a gente poderia entender desses sinais? São sinais codificados, resumidos, né, dinâmicos, que refletem o cérebro de muitos jovens hoje em dia, que a gente chama de cérebro mais raso, uma linha de raciocínio menor, uma dificuldade no foco atencional. Você tem poucos segundos ali de atenção. Você vai conversar com um jovem e vai falar, poxa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, esse vídeo aula aqui de 5 minutos. Não, 5 minutos é muito grande, eu não consigo focar. A atenção ela vai se dividir. Então, assim, o cérebro está modificando, o cérebro ele é plástico. E o TikTok é um dos maiores inimigos do cérebro. Pelo tempo, pela forma, pelo que... A gente precisa de complexidade a priori. Então, o cérebro ele vai trabalhar melhor quando o conteúdo é mais complexo. Quando você vai ler uma matéria jornalística, se você ler o título e interpretar, você não exercitou o seu cérebro. Mas se você ler o título e ler todo o conteúdo, você exercitou o cérebro. Por exemplo, eu tenho blogs no Brasil, colunas no Brasil. O tempo de leitura nas minhas colunas no Brasil chega a 1/10 do tempo de leitura do meu jornal em Portugal. 1/10. Ou seja, não estou lendo o conteúdo, é só o título e acabou. E se a gente analisar que o Brasil é um dos maiores ou o maior consumidor de rede social do mundo, por ser também o país mais ansioso do mundo, por ser um país em que as pessoas acabam tendo que ficar mais tempo dentro de casa, derivado da violência, por causa da ansiedade, que também tem relação com a violência, porque a ansiedade tem relação com uma pendência, com uma necessidade de sobrevivência e de conquistas. Logo, você vai consumir a rede social para buscar dopamina, para buscar recompensa, e aí você vai criar ali um ciclo vicioso, as mesmas regiões do cérebro que tem o vício do álcool, das drogas, entre outros, alterando assim a anatomia do cérebro. Então, o que a gente tem aqui é um pedido de socorro. A professora Cláudia falou sobre as escolas. É muito complexo. Eu dou aula para a Bolívia também, tarde da noite, para vários professores. Mesmo problema. Estava ontem um seminário no Peru, online. Problemas também, um problema na América Latina crônico em relação às escolas. A educação ela está parada em 1980, 70, e olhe lá. Ela não evoluiu. Aqui em Portugal, por exemplo, chega a ser interessante a meritocracia. Para você ser médico, tem que tirar acima de 18, o máximo é 20. Aí eu falei com o pessoal do governo aqui, tá, mas e o TDAH? Como é que funciona? Porque o TDAH ele costuma oscilar nas notas, né? Mas eles costumam ser muito criativos. E aí eu fiz um mapeamento do atendimento médico aqui em Portugal e falei, olha, os médicos têm o mesmo padrão, o mesmo perfil, porque são pessoas que tiveram que tirar aquela nota, né, acima de 18, mas falta criatividade. Muitas pessoas com TDAH são bem criativas, por exemplo. E TDAH não é transtorno derivado de rede social, é diferente. Se você botar um jovem com TDAH e um jovem com transtorno de rede social, derivado de rede social, é diferente. Comportamentos parecidos por causa de algumas regiões e sub-regiões que também têm ali hipofunção, hiperfunção, mas são questões totalmente diferentes ali quando a gente vai estudar a morfologia. Então, como mudar a escola? A escola está interessada em mudar? Por acaso, os professores estão treinados em identificar? Porque o que acontece hoje é que não podemos arremessar a disciplina, a matéria. Cada um tem a sua condição. Aumentou o número de autistas? Claro,
tem relação genética, tem relação evolutiva. Aí você tem mais casos aí, diminuiu a quantidade de pessoas superdotadas, aumentou o diagnóstico. Então, na verdade, o QI está diminuindo, tem menos superdotados do que antes. A diferença é que tem mais diagnóstico, porque está na moda, então todo mundo está fazendo teste. Mais casos de transtornos derivados da ansiedade em si, rede social, entre outros. Então, a gente não pode olhar a turma, a sala, como se fossem todos iguais. Tem que olhar cada indivíduo, tem que treinar o professor também para ser um pouco psicólogo. É o que tem que ser feito. O doutor Fabiano falou da sala, e eu queria falar agora, professora Cláudia, do quarto. A gente vive um tempo dessas crianças super protegidas no mundo real e no mundo virtual, né? E qualquer pessoa pode influenciar os filhos através de dispositivos nas casas, especialmente através de portas fechadas do quarto. E aí eu pergunto, devemos ser igualmente diligentes quanto à segurança deles no espaço digital? E o que pensa sobre o quarto fechado, professora? Excelente. Eu acredito que o que nós estamos falando aqui tem a ver com uma questão de pertencimento dos nossos adolescentes. Então, ele não encontra a atenção do pai, da mãe, a escola foi, de certa forma, não queria usar essa palavra, mas negligente ou não teve um olhar empático para a questão do bullying, então ele vai para o quarto. No quarto ele vai encontrar, né, um grande psicólogo, entre aspas, que são as redes sociais. E ali ele vai encontrar uma seara de grupos radicalizados que vão abordar temas de um jeito muito atraente para essa pessoa que está carente de atenção. Simone Weil falava uma coisa muito importante, que a atenção é o bem mais valioso que você pode dar para alguém hoje. Mas não deveria ser algo que o seu filho precisasse pedir. Né? Numa relação familiar, pais e filhos, é algo que deve acontecer naturalmente. Lamentavelmente, as pessoas não estão entendendo essa relação pai-filho como deve acontecer de maneira saudável. Então, na minha casa, quarto fechado é proibido, fone no ouvido é proibido, e é necessário que eu saiba e acompanhe o que está acontecendo com meu filho, inclusive o que ele anda ouvindo. Não é proibido celular, iPad, YouTube, mas redes sociais ele não tem, né? E o WhatsApp ele também tem, essencialmente para fazer comunicação com família, mas ele tem o grupo dos amigos dele que eu também fiscalizo. O quarto fechado aqui não existe, não é uma realidade plausível na minha casa, mas em muitas casas de amigos dele, sim, o quarto fechado é uma realidade. E aí nós vamos jogar os nossos filhos nas mãos das redes sociais, dos algoritmos como armas de destruição em massa, como afirma em seu livro Cat O'Neill, não é? Então isso é muito perigoso, porque a partir do momento que seu filho se conectou nas redes sociais, os algoritmos já estão sabendo a fragilidade dessa pessoa e a invasão de grupos onde ele poderá encontrar pertencimento com discursos radicalizados é impressionante. Né? Então, vivemos sim o capitalismo da vigilância, a informação os dados valem muito hoje, e o seu filho nesse lugar é apenas mais uma informação, mais um dado importante. O que me preocupa muito é que esses grupos radicalizados, eles vão propagar a violência estrutural. A nossa violência estrutural imperante na nossa sociedade, ela apenas mudou o formato, o local, né, o locus standi, mas ela continua existindo. Então, nós vamos encontrar ali misoginia, machismo, androcentrismo, patriarcalismo, lugares que preconizam o ódio contra as mulheres e também vice-versa, né, ódio contra os homens, mas é mais comum com as mulheres, e lugares onde, inclusive, eles ensinam
como se vingar dessas mulheres que eles odeiam. Então, vejam, e não tem controle. Então, o problema é de pertencimento, e esse jovem ressentido, ele vai encontrar ali um lugar que vai acolhê-lo. Então, eu costumo dizer aqui na minha casa, é importante dialogar, conversar, e eu acolho meu filho. Nunca eu acho um sentimento dele bobo. Quando ele chora por alguma coisa, eu nunca digo, para de chorar por causa disso, que isso é besteira. Então, eu vou lá e falo o que está acontecendo, eu acolho, eu escuto, eu valido, e através de um diálogo bastante acolhedor, nós muitas vezes ele mesmo chega à conclusão de que não era tão grave assim quanto eu pensei, porque para um adolescente tudo é muito grave, tudo é o fim do mundo, né? Eu acredito que nós, então, precisamos vigiar e cuidar dos nossos filhos, né? E o quarto fechado, realmente, ele passou a ser o ambiente da prática desses crimes, cybercrimes, e os nossos filhos estão vulneráveis a tudo isso, né, expostos, e eles são frágeis, sensíveis, estão com medo, perdidos e buscando atenção e pertencimento. Então, pais, mães, é isso, seu filho quer apenas pertencer. O que eu procuro ensinar para o meu filho? Ele tem o direito dele ao pertencimento como indivíduo, mas o lugar onde ele vai poder sempre pertencer é dentro da minha casa, dentro do seio familiar. Então, eu acho que isso não é modelo, não é perfeito, não é o ideal, mas acho que isso é um ponto de partida muito importante para que nós possamos afastar o perigo do quarto fechado. Doutor Fabiano, ainda sobre a geração do quarto, né, crianças e adolescentes passam muito tempo dentro do quarto, sem nenhuma interação com pessoas que moram na mesma casa. E essa geração do quarto acaba se isolando aí num sofrimento profundo, ela não sabe se comunicar verbalmente, face a face, e aí eu pergunto, quais as consequências? Porque é mais interessante dentro do quarto, você vai buscar dopamina ali, vendo vídeos ou falando com coleguinhas, etc., bolando planos para liberar dopamina, porque está entediante dentro de casa, de repente, né? Às vezes é cobrança e falta de atenção, falta de carinho. Então, muitos pais pensam que fazer o papel de pai e mãe é cobrar apenas, falta ali elogio. Existe uma questão também que é bastante interessante analisarmos, porque eu fiz um estudo que, não generalizando, claro, mas o percentual de narcisismo patológico no Brasil é muito alto. Então, filhos de narcisistas, eles geralmente são colocados por baixo dessa mãe ou pai narcisista. E aí ela não tem aquela atenção, está sendo colocada por baixo, então está formatando uma personalidade mais insegura, perfeccionismo mais desadaptativo. Então, ela vai buscar ficar dentro do quarto para não ter que lidar com o pai ou com a mãe nessa condição de personalidade, para não ter que enfrentar uma competição ali que ela não quer enfrentar, não está preparada, não tem nem idade para enfrentar essa competição, e falta aquela atenção emocional. O que vai desencadear? Transtornos mentais, transtornos derivados da ansiedade. Ah, Fabiano, mas todo transtorno tem relação com ansiedade? Sim, mas ele depende da sua predisposição genética. Você vai, sim, desencadear um transtorno se você não tiver essa tensão emocional, esse cuidado dentro de casa. Então, seja criativo. Pai, mãe, seja criativo. Faça coisas divertidas, bole planos, lazer, vá passear. Final de semana passado, falei para meus filhos, vamos passear. Aí os jovens falaram, não, vamos ficar em casa, porque um queria jogar videogame, a outra queria ver filme. Falei, não, se arruma, a gente vai passear. E não tem opção. Não tem opção. Uma tem 14, fez 15, outra tem 15, fez 16. Não tem opção. É para ir passear conosco, você não pode ficar aqui em casa. E é interessante porque em Portugal é lei, se você deixar uma criança menor em casa e algo acontecer, você é preso. Você não pode deixar uma criança em casa sozinha. E aí eu sempre falo, vocês não podem ficar sozinhos, é lei. Então, entre no carro e vamos fazer um passeio. E eu tenho também filho pequeno, eu tenho opção de filho, né? Eu tenho um de 5, um de ano e meio.
E aí eu vou levar nos dinossauros. Mas a gente vai ver dinossauro também? Sim, vocês vão se divertir com dinossauros. E não é que se divertiram com dinossauros. Às vezes no parque infantil eles acabam se divertindo porque arremete àquela ideia mais infantil que ainda está ali, que é a transição. Então tem ali aquele lado infantil que quer fazer uma brincadeira, uma coisa divertida. Vai fazer um piquenique, vai passear no parque, vai passear no rio. Então a gente sempre bola um plano no final de semana para sair em família, e é necessário. Professora Cláudia, falando agora sobre a estrutura da narrativa cinematográfica da série, né? Essa história acaba se desenrolando em tempo real, numa linguagem intensa, exatamente pelo método que foi escolhido do chamado plano sequência, que não tem edição, não tem cortes, e fazendo com que o espectador pareça estar na sala com esses personagens, aprendendo sobre esse crime, da mesma maneira que os pais de Jamie estão aprendendo sobre ele. E eu pergunto se isso turbina mais a emoção. Com toda certeza. Nesse aspecto, o que mais me chamou a atenção foi a cena do Jamie com a psicóloga, né? Além da última, a gente pode dar spoiler, além da última cena do pai, né? Colocando o ursinho para dormir. Aquilo realmente acabou comigo. Mas, enfim, deixa para um outro momento. A cena do garoto com a psicóloga foi intensa para mim. Eu não conseguia nem piscar, não é? Então, aquelas investidas dele para cima da psicóloga, querendo subjugá-la, né? Dizer, eu sou aqui quem manda, o poder é meu, eu tenho o poder, né? E aí, ela, com toda aquela expertise, ela conseguiu extrair dele, né, a fala de que a aceitação, né, a verbalização, a aceitação de que ele tinha realmente praticado um crime, que aquilo não pode acontecer, que aquilo é errado e que ele deve ser punido por aquilo, né? Então, por várias vezes ele pergunta para ela, você gosta de mim? Você me acha bonito? Não é? E ele vai para cima dela várias vezes, e ela sentada, eu acompanhei a trajetória daquela profissional e fiquei aflita com ela, às vezes que ela saiu da sala para chorar e depois voltava. Aquilo foi excepcional. Eu me senti lá dentro. Eu queria falar o tempo todo com eles, né? E a gente vai falando sozinha, né? Com a cena e esquece que não faz parte daquele contexto, mas faz. Eu acho que essa é a genialidade da série. É colocar você, espectador, dentro daquela história. Você também é um protagonista dessa história, né? Você não está alheio, não é algo simplesmente arte, porque arte não é simplesmente arte, que eu estou aqui apresentando para te expor, para você ter um certo prazer, uma certa reflexão. É para você entender como isso é capaz de mudar seu ponto de vista, sua vida, sua conduta em relação aos seus filhos e a sua própria conduta em relação às redes sociais. Todos os dias, sem exceção, Márcio, Fabiano, eu acordo e digo para mim mesma, é hoje que eu vou ter coragem de deletar minhas contas das redes sociais. Infelizmente, eu não cheguei nesse nível de maturidade ainda, mesmo porque precisamos disso para os nossos projetos, para as nossas atividades, para público, né? Mas eu penso nisso todos os dias, e eu pensei muito nisso durante o momento em que eu estava assistindo a série. Em deletar minhas contas das redes sociais é muito cansativo. Eu estava conversando com uma pessoa, fui fazer uma compra, estava conversando com um atendente e ele me disse, quem não tem TDAH hoje, na era digital? Né? Então isso é tudo muito cansativo, isso nos esgota, nós vivemos da geração ansiosa por natureza, né? E as pessoas, o doutor Fabiano falou sobre o narcisismo. Então, é um ambiente frutífero para o narcisismo vingar as redes sociais. Nós convivemos com pessoas narcisistas que sabem muito bem manipular as redes sociais como narcisistas que são, né? Então, eu quero, eu não dou um like aqui, eu não comento uma coisa de uma pessoa ali, né? Então,
eu me policio para não me preocupar com a validação nas redes sociais, né? Mas, infelizmente, a vida gira em torno dessa questão hoje para as pessoas. Mas eu acho que essa escolha de tomada foi genial e nos colocou no centro do debate. Tirou a sujeira debaixo do tapete e disse, é isso aqui, sociedade, vocês estão negligenciando isso é muito sério e você tem uma participação nisso para a solução desse problema. Então, eu achei fantástico. Uhum. Doutor Fabiano, o adolescente Jamie parece ter uma família amorosa, né? Um lar estável, só que a escola ela é caótica e perturbadora. Inclusive, os dois policiais, eles vivenciam aí os professores gritando, os alunos começam a brigar, intimidam uns aos outros. E aí eu pergunto, e a gente tem muito aqui no Brasil também disso, e aí em Portugal também é assim? Eu perguntei meus filhos, disseram que não é bem mais tranquilo. E a gente teve um momento que, eu acho que foi a mãe que comentou, eu não sabia o que ele fazia no quarto à noite. Eu achava que ele estava dormindo. Então, tudo bem, tinha amor. Vários momentos tem que pegar ali, né, com o que cada um fala. O pai, por exemplo, no dia, ele trabalhou de madrugada, ele chegou de manhã. Então, por quanto tempo o pai está fora de casa trabalhando? É complicado, porque, por exemplo, meu pai trabalhou muito, minha mãe trabalhou muito, parte do meu dia eu estava com uma babá, mas eu não cometi deslizes como o do menino, né? Eu me considero uma pessoa normal. Então, está relacionado realmente à rede social, se você for pensar bem. Porque os pais também trabalhavam muito no passado. Sim. Teve uma cena há pouco tempo, meu filho fez algo, aí minha esposa foi e deu um tapinha na mão dele, aí eu olhei assim, aí ela olhou para mim, você gosta de conversar, mas às vezes tem que dar um tapinha. Apanhei da minha mãe e estou aqui. Né? Então, aí eu pensei, eu apanhei bastante da minha mãe. A minha mãe é aquela portuguesa da antiga, né? Eu apanhei bastante da minha mãe. E respeito meus pais a ponto de ter trazido eles quase que na marra para Portugal para ter mais qualidade de vida. Então, assim, até que ponto essa educação tão liberal, vamos conversar, filho, o que é isso? Tem que ter regra também. Tem que saber dizer não, tem que ter um pouco de rigidez. Eu não estou falando para espancar o filho. Nós não estamos na mesma época do passado, são outros tempos. Mas a gente tem que impor também, colocar regras, limites. Mas sobre a família, é uma família, sim, parece carinhosa. Tu viu que a menina, totalmente diferente dele, e a menina veio trazendo ali, dando apoio para os pais. Mas a gente está falando de um menino, uma outra personalidade. A psicóloga perguntou se ele gosta ou não de meninas, porque ficou meio duvidoso isso, se ele realmente gosta ou não. A gente ficou com dúvida em relação, porque ele pode ter matado a menina por raiva, mas não por gostar de menina. Então ficou essa dúvida no ar, na série, se ele realmente gosta de menino ou não. E essa questão de o que ele fazia à noite, ficar até de madrugada na rede social, ou seja, tinha ali um excesso de rede social, uma imersão. Então ele vivia a realidade dele ali. E uma outra questão que eu não posso deixar de dizer, me perguntaram depois da série qual o transtorno que o menino tinha. Ele é o quê? Sociopata? Ele é bipolar? Falei, não. Ele tem um transtorno derivado do excesso de uso de rede social. Você se irrita, é intenso ali, muda o humor, você cria uma realidade própria, você mente, é bem típico. Não é psicopatia, não é sociopatia, não é bipolaridade, não. Professora Cláudia, a série Adolescência, né, ensejou uma curiosidade sobre o termo incel, que é uma junção das palavras celibatário e involuntário, que é usada, inclusive, para descrever um homem sexualmente frustrado. E, geralmente, a palavra é usada de uma forma pejorativa.
E, mais do que o significado literal, o termo aparece em diversas discussões sobre gênero, misoginia, violência e extremismo. Gostaria de ouvi-la, professor. Sim, eu fui também procurar saber mais, né, sobre esse termo, incel, e sobre o outro termo também mencionado, red pill, mas eu achei coisas terríveis, né, na internet sobre isso, e eu acho que o Jamie sentia era a rejeição da menina, né, e quando ele recebia os emojis do feijãozinho e o do 100, né, top 100, aquele que a gente costuma mandar às vezes para uma pessoa, nunca mais eu vou mandar esse top 100 para ninguém. Agora eu já sei que é um símbolo aí muito, que quer dizer, tem uma outra conotação, né, ele sentia essa rejeição da menina. Ele era considerado o incel, o celibatário involuntário, que estava nos 80% dos meninos que não são desejados por meninas, que não vão conseguir se relacionar com meninas, né? E existem grupos especializados na internet para divulgar as diversas acepções desta mentalidade incel, dos mais violentos aos mais leves, digamos assim, se é que é possível isso ser leve. O que tem por trás de tudo isso? Como eu falava anteriormente, a reprodução da violência estrutural, da discriminação de gênero. Nós falamos muito sobre a discriminação de gênero feminina, mas também existe o contrário. É uma reação das meninas, do feminismo, né? Rejeitar os garotos, ridicularizar os garotos, até que ponto a internet pode ser um lugar de liberdade de expressão e de liberdade de opressão. Então, nós estamos vendo aqui um problema de relacionamento envolvendo uma questão de gênero que está arraigada na nossa sociedade e que não foi resolvida pela humanidade, que é uma relação de poder entre homem e mulher. Então, o patriarcado, ele preconiza a incidência do poder do homem sobre a mulher. E nós vemos isso em todos os setores da nossa sociedade. Não posso dizer, sou professora, né, doutora, pós-doutora, mãe, eu não posso dizer hoje, sou uma pesquisadora, que as mulheres são livres para viverem numa sociedade onde elas possam se manifestar, exercer suas profissões e serem pessoas comuns, normais. Não somos, não é uma realidade para nós ainda, né? Nós ainda somos subjugadas e essa reação das garotas é uma reação que também não é muito adequada, mas se explica porque nós fomos silenciadas, né, no decorrer da evolução da humanidade. Então, essa é uma resposta de um silêncio contumaz. E nem sempre essa resposta ela vem de uma maneira correta, de uma maneira adequada, de uma maneira madura. Então, lamentavelmente, a internet está propiciando esse tipo de exacerbação da discriminação de gênero e da violência estrutural. Doutor Fabiano, a série Adolescência, ela poderia ser entendida de forma ampla como uma espécie de aviso sombrio sobre as potenciais ramificações dessa cultura incel e também da radicalização de jovens online? Sim, e mostra muito a falta de empatia também. Você percebe uma pandemia de falta de empatia naquela escola, no comportamento das pessoas. E é interessante porque a gente está vivendo a era onde mais se propaga a empatia. Mas eu sempre disse que essa propagação de empatia, na verdade, é uma maneira de chamar a atenção de muitos. Então, muitos propagam, levantam bandeiras, defendem causas, quando na realidade é uma maneira de chamar a atenção. Então, essa empatia é uma falsa empatia. E, como a professora Cláudia disse,
essa questão de gênero, tudo isso, ultrapassou os limites. Porque uma coisa é você levantar a bandeira por igualdade. Igualdade é essa que é impossível biologicamente, né? Então, tem que respeitar as diferenças. As pessoas não são iguais. Tem que respeitar as diferenças entre as pessoas. Então, chegou a um ponto que ultrapassou. É interessante porque é bem diferente, por exemplo, aqui em Portugal. Aqui em Portugal, as mulheres que mandam, né? Porque só vê mulher trabalhando em tudo quanto é lugar, você não vê quase homem. Tem uma explicação histórica, porque os homens saem daqui para trabalhar em outros países, para ganhar mais, porque em Portugal se ganha pouco. Então vão trabalhar em Luxemburgo, Alemanha, França, para ganhar 3, 4, 10 vezes mais, e as mulheres ficam aqui. Então tem muito mais mulher do que homem em Portugal, e elas trabalham em todos os setores, e não existe problema sequer aqui em relação a essa questão. Não vejo. E é mais interessante que, estatisticamente, as mulheres traem mais que os homens aqui. Olha que interessante. É estatística, as mulheres traem mais do que os homens aqui em Portugal. Então, eu acredito que essa exacerbação, esse exagero de propagação, de levantar bandeira. E aí eu sempre digo que quanto mais você fala de diferença e propaga possibilidades de diferença, mais você levanta a ideia da diferença. É igual a questão racial, por exemplo. Eu sou da década de 80 e tinham brincadeiras em relação a questões raciais, não estou falando que concordo, mas não existia racismo como existe hoje em dia. Então, quanto mais você fala em racismo, quanto mais você coloca, por exemplo, cotas, você está diferenciando as pessoas. Então, por exemplo, vou botar uma cota para essa cor de pele aqui. Então, por que essa cor de pele não tem capacidade? Você está minorizando, você está colocando para baixo, é isso? Você está dando ajuda, você está dando esmola para aquela cor de pele, por que você está dizendo que aquela cor de pele é inferior? O que é isso? Então, a própria sociedade, o governo em si, começa a separar também pessoas. E quanto mais você fica propagando a defesa, porque, olha, a gente tem que ajudar essas pessoas dessa cor de pele aqui, porque elas são inferiorizadas. Aí as pessoas de outra cor pensam, Aí eu vou dar um exemplo muito interessante. A minha filha, a melhor amiga dela, era uma menina negra. Era a melhor amiga dela na época de escola, pequena. E passou na televisão uma vez uma manifestação de umas mulheres negras passando o cabelo na panela. Não sei se vocês se lembram disso, uma manifestação em que passavam o cabelo na panela. Minha filha é criança, mas estou falando, minha filha com 6, 7 anos de idade. Papai, por que elas estão fazendo isso? Filha, é uma manifestação, expliquei para ela tal. Aí depois no dia seguinte ela falou que botou a mão no cabelo da amiga, para poder entender se tem diferença. Olha como é que você aciona a ideia da diferença fazendo uma ação como essa. Então, até que ponto a gente também não tem que se conscientizar e educar para entender e respeitar as diferenças, trazendo a história também de cada povo, porque toda história tem seu respeito. Então, você, quando ensina a história de cada povo, a história do nosso país, do Brasil, então você leva a essa idealização no sentido de que, sim, somos diferentes, mas temos que respeitar um ao outro, e ainda bem que somos diferentes. Aí eu falo com um dos meus filhos, meu enteado autista, eu falo para ele, que bom que você é autista. Ele, por quê? É diferente? Não é o que todos procuram ser? Diferente? As pessoas não usam máscaras, fantasias, se vestem, levantam bandeiras, tem agora menino que acha que é um coelho, sei lá, outro que acha que é não sei o quê. As pessoas querem ser diferentes para chamar atenção. Tu não precisa chamar atenção, você já chama atenção por ser autista. Professora Cláudia, em nenhum momento a série Adolescência finge ter chegado a uma única resposta sólida sobre por que meninos como Jamie existem, de onde vem toda a sua raiva, ou por que grande parte dela parece ser direcionada às mulheres. Eu pergunto se isso representa uma era de incerteza sobre tudo isso. Com certeza.
incertezas que são fragmentadas e diluídas, né, nas redes sociais, o que é super perigoso. Então, eu costumo dizer, é um problema. Eu lembro, né, Humberto Eco, que afirmou que a internet deu voz aos imbecis, fecha aspas, né? É um problema você dar poder para uma pessoa ressentida, ferida. Então, você dá poder de voz, né, para as pessoas que estão ressentidas, estão feridas, trazem suas feridas de traumas que vivenciaram, de acontecimentos que não conseguiram assimilar do passado. Então, você deu agora um ambiente para elas falarem sobre isso de uma maneira violenta, porque elas não conseguem externalizar o que sentem, né, os sentimentos. Então, aí está o problema. A internet é um ambiente livre para tudo isso acontecer. Então, você dá voz para aquela pessoa ressentida, ferida, ela vai criar lá o site de ajuda para os incels, e ela vai promover aquela cultura violenta contra a mulher. Eu li uma reportagem, e num desses sites, inclusive, ensina como matar mulheres, né, nas versões mais radicais desses ambientes de relacionamento incel. Eu acho que o grande problema está nas feridas dos seres humanos hoje, né? Então, eu acho que terapia é algo essencial, né, nos dias de hoje. Então, nós mudamos o veículo, mas nós continuamos praticando violência estrutural, discriminação e os nossos ressentimentos, mas de um jeito que viraliza muito mais, e é muito mais perigoso. E aí, esses meninos se identificam o pertencimento, não sabem como lidar com seus próprios sentimentos também, encontram ali um caminho para desaguar ali, como dizíamos antigamente, desaguar as mágoas, né? E isso está sendo muito perigoso para os nossos filhos e para a nossa sociedade também. No encerramento, doutor Fabiano, o recado que fica da série é de um conto de advertência sobre tirar os adolescentes das telas, se envolver com a vida real novamente. Seria um lembrete de que o contato humano e o tempo com a família pode ajudar a salvá-los? A série trouxe cada detalhe, nuance, em que, se você observar, não só o menino, a escola, o comportamento, o protagonismo do assassino ser maior do que o da vítima também. Então, trouxe várias lições ali. Eu pensei numa coisa que a professora Cláudia estava falando sobre essas questões, e veio na minha cabeça o seguinte: podia pegar uma parte de servidores, são todos servidores públicos, né? Podia pegar uma parte dos servidores e colocá-los para fiscalizar essas plataformas, né? Uma nova rede de emprego para você fiscalizar plataformas e derrubar plataformas, treinar pessoas para fazer isso. Porque isso que ela falou, eu não sabia realmente. Até parabenizo pela investigação e me trouxe conhecimento sobre isso, mas é assustador. É uma coisa, assim, assustadora. Você ter uma plataforma ensinando a fazer coisas como essa, e se tinha que ter uma fiscalização, o governo deveria, sim, fiscalizar, pegar parte dessas pessoas que quase não trabalham na parte pública, né, servidores que não podem ser demitidos no Brasil, aqui em Portugal pode ser demitido, em outros países também, no Brasil você não pode ser demitido. Então, recoloque em locais que possam fiscalizar esses sites, essas plataformas, para proteger a própria sociedade. Porque proteger a sociedade não é apenas de questões criminais, mas é do emburrecimento. Porque se a sociedade ela diminuir a inteligência, se ela tiver limite intelectual, não vai ter futuro. Nenhuma sociedade com limite intelectual tem futuro. Aí vem o quê? Pobreza, miséria, problemas. Então, a gente tem que pensar desde essa base para começar a organizar, se a gente quer a salvação. Doutor Fabiano de Abreu, neurocientista, mestre psicanalista, com formações também em neuropsicologia, filosofia e jornalismo. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutor Fabiano. Obrigado, Márcio. Obrigado, professora Cláudia.
Professora Cláudia Loureiro, professora de Direitos Humanos e Biodireito da Faculdade de Direito da UFO, colaboradora do Trocando em Miúdos com o quadro Direito a Ter Direitos. Muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, professora. Eu que agradeço, Márcio, Fabiano. Prefiro ficar com a cena das escolas, das crianças brincando nas escolas. Vamos deixar nossas crianças brincando, mas não com armas. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano no painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br